Você sente que você tem um potencial muito maior do que você está entregando atualmente? Você acha que você merece ganhar mais dinheiro e ter mais sucesso profissional e pessoal também na sua vida familiar? Meu nome é Márcio Okabe e eu quero contar uma novidade. O meu canal Márcio Okabe agora vai se chamar Desperte o Herói. Eu tive esse insight em uma das minhas meditações porque eu lembrei de uma coisa. Todos nós somos heróis e todos podemos ajudar a despertar os heróis dentro das outras pessoas. A minha melhor palestra, não diria melhor, mas a minha principal palestra hoje chama-se Desperte o Herói que existe em você. E toda palestra, todo empreendedor, ele cria suas palestras, seus projetos a partir da sua dor. Eu vou contar uma história. Eu sou um japonês baiano, morei no Iraque 2 anos porque meu pai trabalhou 51 anos na Petrobras. É um exemplo de dedicação, persistência e perseverança. E minha mãe me ensinou o origami quando eu tinha 6 anos de idade. Olha que bacana. Então minha mãe, ela me ensinou a arte que hoje é meu principal trabalho, meu principal negócio e a minha missão, que é levar felicidade e bem-estar para o mundo através dessa arte milenar japonesa, de dobrar papéis. Eu lembro que quando era criança, lá em Salvador, eu brincava de super-herói. Eu não sei se vocês já brincaram de super-herói. E um dos super-heróis prediletos, a gente colocava uma capa e fingia que era o super-homem. Isso faz parte do imaginário de muitas pessoas e acredito da memória afetiva de muitos meninos, principalmente. Mais recentemente, eu assisti o filme, o documentário do Christopher Reeve, que é o ator do Super-Homem. Ele se acidentou de cavalo e ele ficou paraplégico. E aí ele se tornou o verdadeiro Super-Homem, porque ele começou a defender a causa das pessoas com deficiência. Vale muito a pena você assistir esse documentário, porque ele representa algo muito maior, que é muitas vezes a gente tem um herói imaginário. Eu, por exemplo, adoro o Homem-Aranha. Mas muitas vezes a gente não lembra que esse herói está dentro da gente, porque tudo que a gente vê do lado de fora é um espelho do que a gente tem do lado de dentro. E o Christopher Reeve, ele, nessa condição de paraplégico, ele percebeu que as pessoas ainda o viam como super-homem. Então é sensacional, muito bacana a gente ver a força que a gente consegue despertar a partir de uma dor. E nesse novo canal Desperte o Herói, eu quero trazer algumas formas, alguns insights para você, para as pessoas poderem crescer, ou a partir da dor ou a partir do amor, porque a gente só tem esses dois jeitos de crescer. E infelizmente a nossa humanidade decidiu crescer pela dor, então a gente aprende muito pela dor. Quando realmente você chega num ponto que você não consegue mais suportar, você tem algum crescimento espiritual, alguma iluminação. Mas Jesus Cristo já havia ensinado há mais de 2000 anos atrás, que pode ser mais simples, pode ser através do amor, do perdão, da gratidão. E, trazendo aqui algumas reflexões, a minha palestra eu tenho 3 pilares para você despertar o herói. Quais são eles? A vulnerabilidade. Vulnerabilidade é, por exemplo, você tem ali algum medo de se expor, de falar em público, de chamar alguém para dançar. Quem nunca? Quando era adolescente eu era tímido e ficava pensando, o que é que eu vou falar para as meninas? E quem nunca teve esse medo da rejeição, de ir lá chamar uma moça para dançar e ela recusar? Então, a vulnerabilidade é quando você se abre, se coloca, ao invés de tentar ser alguém que você não é, você se mostra como você é. A partir disso, você percebe que, a partir dessa coragem de dar esse passo, você cria conexões e as pessoas criam uma confiança, porque as pessoas elas também têm suas vulnerabilidades, elas se identificam. Então, o primeiro ponto é trabalhar a vulnerabilidade. Então, assistir a palestra da Brené Brown, Poder da Vulnerabilidade, é fundamental para entender esse ponto. Mas uma das coisas que eu quero fazer é promover conversas sobre esse assunto da vulnerabilidade. Outro ponto importante é a crença de merecimento. Crença de merecimento. Muitas pessoas não conseguem ter o sucesso financeiro, o sucesso nos negócios, ou sucesso nos relacionamentos, ou às vezes consegue o sucesso financeiro no relacionamento, mas em algum momento aquilo vai por água abaixo. Porque em algum ponto do passado ela se conectou a algo
que da sua família, da sua vivência, ela viu como negativo. E se a gente parar para pensar, o dinheiro tem muitas conotações negativas. Tem muita coisa de dinheiro é sujo, os ricos são corruptos, tem muitas pessoas que têm essas crenças aqui implantadas. E a gente precisa lembrar disso também na questão dos relacionamentos. Quem tem pais que tiveram relacionamentos que não são tão bacanas como você gostaria que fosse, a gente muitas vezes fica no momento presente lembrando do passado e trazendo isso para esse momento, e muitas vezes acaba criando uma crença de não merecimento. Então, se a pessoa está num momento, numa relação maravilhosa, mas os pais não tiveram, ela muitas vezes ela vai repetir essa situação, ela vai falar, eu não mereço estar nessa felicidade que eu estou hoje. Então, trabalha a crença de merecimento. A gente vai tratar desse assunto. Aliás, eu queria que vocês comentassem que temas vocês gostariam que eu trouxesse no meu canal. Afinal de contas, ele vai mudar, vai ser Desperte o Herói. E o terceiro ponto, que é muito importante, é gratidão. Gente, praticar a gratidão é fundamental. Aliás, deixa eu pegar um papel aqui que eu esqueci. Vou pegar um papelzinho aqui que eu preparei. Prontinho. Maravilha. Deixa eu posicionar o celular aqui de novo. Então, olha só. Gratidão, gente. Essa dinâmica da gratidão é sensacional. E aqui está na foto, uma foto da minha mãe, Dona Mineko Hirai Okabe, lá no seu jardim. Olha que bacana. E esse papel eu vou usar num evento. Eu uso muito esse tipo de dinâmica em evento. Então, para quem ainda não viu, eu tenho uma dinâmica de gratidão que eu uso o coração. Enquanto eu vou dobrando o coração, eu vou falando sobre alguns assuntos que são pertinentes. Então, quando eu dobro o coração, quando eu ensino o coração de origami, chega um momento, aqui dando um spoiler, né? Chega um momento que o coração ele está assim, meio pontudinho. Aí eu falo que quando o coração está pontudo, é porque as emoções não estão tão legais. Você pode estar triste, pode estar magoado, pode estar com raiva. Quem de vocês já teve raiva de alguém? Levanta a mão. Quem nunca teve raiva de alguém, né? E isso daí é muito natural. Mas uma coisa que a gente precisa aprender é que as emoções, elas são apenas termômetros. Elas não são nem negativas, nem positivas. Agora, a emoção, ela é um termômetro que diz se a gente está indo para o lado certo ou não. E a raiva é uma das emoções importantes, porque ela faz você querer mudar, desde que você não culpe o outro, desde que você aprenda a olhar para essa raiva, conversar com ela e perceber o que ela quer te dizer. E aí, quando eu faço o coração, eu falo para as pessoas pensarem e falarem e se manifestarem. Mas antes, elas não podem fazer o que elas fazem, elas têm um hábito de fazer. Aliás, tem um livro do Joe Dispenza chamado Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. O hábito é, não quero ser pobre, não quero ser ansioso, não quero ter raiva. Não pense no elefante cor-de-rosa. Entenderam o recado? A palavra não, falar para o filho, não suba aí, não faça isso, não funciona. Mas isso a gente fala para nós mesmos o tempo todo. Outra coisa, eu queria ser rico, eu queria ter saúde, eu queria ter mais dinheiro. Eu queria também não funciona, porque tudo aquilo que você fala no futuro, o seu espírito, sua espiritualidade, sua mente, entende que você não tem no presente. E na minha jornada espiritual eu tenho aprendido uma coisa, que tudo aquilo que a gente quer ter, a gente já tem dentro de nós. Tudo aquilo que a gente quer ser, a gente já é. Porque eu me conectei há alguns anos, há pouco tempo, porque eu iniciei minha jornada espiritual para valer tem um pouco mais de 2 anos. Eu me conectei a Jesus Cristo, a espiritualidade de verdade há pouco tempo. E o que eu aprendi é que nós realmente somos todos um, mas cada um do seu jeito. Então, quando a gente pensa, eu não sou corajoso, eu não sou... as pessoas têm hábito de falar, eu sou péssimo, falam coisas negativas para si mesmas. Mas, na verdade, todos temos o mesmo potencial incrível desse milagre que é ser humano. Porque nós somos um milagre, não só nós, toda a natureza. Então, o jeito certo de manifestar, inclusive está naquele banner lá, que é um banner, eu sou, eu sou, I am, watashi wa. São várias palavras em vários idiomas, eu sou, e as palavras ali para dar uma colinha para vocês. Então você fala, eu sou gentil, eu sou
corajoso, eu sou confiante, eu sou a cura, eu sou perdão, eu sou compaixão, eu sou. E se vier aquela vozinha dizendo assim, Márcio, você não é gentil, você ignora e escuta a voz que fala que você é. Fala, eu sou gentil. E aí é uma dinâmica de gratidão, porque também depois você pode abrir esse coração aqui, escrever uma carta de gratidão, abrindo esse coração e esse coração, e entregar para uma pessoa que com certeza, não é provavelmente, com certeza, cada um de nós temos não apenas uma, mas outras pessoas que também estão esperando essa carta de gratidão. E muitas vezes você procrastina por vergonha, por ego, por N motivos. Mas se você focar no presente, no momento presente, você vai entender que não existe nem passado nem futuro. Então a gente só pode agir nesse momento. Então a gente vai trabalhar gratidão. Porque gratidão, você não agradece as coisas que você conquistou. Você cria o futuro que você quer e agradece ao futuro que ainda não se realizou. Porque futuro e passado são ilusões. Quando você cria na sua mente um objetivo claro, definido, com uma intenção, é o poder do pensamento. Aliado ao sentimento do coração, você cria uma coerência que gera no seu campo uma energia que cria essa imagem que está no futuro, mas se está no futuro ou no passado, dá na mesma, porque você fica recriando. A maioria das pessoas recria o passado que não é positivo, ou seja, ela cria um futuro reativo porque, na verdade, ela está recriando o passado. E quando a gente quer criar um futuro desejável, você primeiro precisa criar essa imagem de futuro para poder lembrar do seu futuro. Como assim, Márcio? Lembrar do meu futuro? Porque se você acorda, medita, aliás, isso é um ponto importante, a gente vai falar de meditação. Se você visualiza e sente no seu coração esse futuro, para você, ele é algo que já aconteceu. E esse é o segredo. Eu gosto muito de uma frase que eu mesmo criei, que é: a melhor maneira de criar o futuro é lembrar dele. E nesse ponto a meditação é fundamental. Eu quero trazer aqui um autor muito bacana chamado Joe Dispenza. Eu tenho lido muito sobre ele, comprei 3 livros dele ao mesmo tempo, eu nunca tinha feito isso. É o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Como Se Tornar Sobrenatural e Você é o Placebo. Depois vocês dão uma procurada, porque o Joe Dispenza é um neurocientista e ele curou um problema muito grave de vértebras, que os médicos falaram que não tinha jeito, tinha que operar. Ele curou usando a meditação, usando esse poder do pensamento. Mas o Joe Dispenza, no Como Se Tornar Sobrenatural, é um novo livro que eu estou lendo dele, ele fala sobre foi com ele que eu aprendi essa questão de criar o futuro e se conectar a ele de tal forma que você cria quando você eleva a sua frequência vibracional, você consegue atingir o que a gente chama de 5ª dimensão, que é a dimensão acima dessa dimensão material, que é lá que é criada essa realidade 3D que nós vivemos. Mas isso dá um pano para manga muito grande. Então, gente, esse novo canal a gente vai focar essa palestra que eu tenho, que é Desperte o Herói que Existe em Você, mas a gente vai trabalhar isso, vulnerabilidade, crença de merecimento, gratidão, mas também vários outros assuntos que a gente vem a conversar. E eu quero falar de mais 2 livros. A gente vai falar também muito de Ikigai. Ikigai é uma filosofia japonesa que significa razão de viver segundo os japoneses. Eu costumo dizer que minha mãe que me ensinou que é Ikigai há muito tempo atrás, a dona Mineko Hirai Okabe. Por quê? Porque o Ikigai dela é as plantas. Eu lembro da dedicação que ela tem com as plantas. Ela conversa até hoje com as plantas. E foi ela que me ensinou o origami, como eu falei. E o origami, eu costumo dizer que Ikigai é fazer com cuidado e gentileza tudo aquilo que deve ser feito no seu dia, mesmo que seja lavar prato. Então Ikigai não é ter um grande propósito. Ikigai de verdade é fazer tudo aquilo que deve ser feito com cuidado e gentileza. E aqui você tem nesse livro, deixa eu até pegar aqui para ler direitinho os passos. Deixa eu ver aqui, ó. Motivo para levantar toda manhã, 5 motivos. Opa!
Tem 2 livros, tem o Ikigai, o segredo dos japoneses para uma vida longa e feliz, e tem esse livro Ikigai, os 5 passos. Aqui, pronto. Olha só, os 5 passos para você 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. Esse é outro ponto importante, porque muitas pessoas vivem a vida, trabalham e não têm um sentido e um propósito. Então você tem aqui as dicas: começar pequeno, libertar-se. Gente, essa palavra libertar-se é muito interessante. Libertar-se. O que é que vem para você a palavra libertar-se? Libertar-se das crenças, dos medos, dos julgamentos. Harmonia e sustentabilidade. A alegria das pequenas coisas. Fazer um origami traz muita alegria para muitas pessoas. É uma grande metáfora do poder de você realizar. Eu falo que o origami conecta as pessoas à sua criança interior. E esse é um dos grandes objetivos. Para você despertar o herói, você precisa se conectar à sua criança interior. Estar no aqui e agora. Então, gente, origami é presença pura. Mas você pode encontrar o seu momento de presença, é cantar, é esportes, é estar com os amigos. Qual é esse momento? E o terceiro livro que eu quero falar, a gente vai falar também, é o Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro, Napoleon Hill, famoso pelo seu livro Pense e Enriqueça, ele conta os desafios que ele teve para conseguir editar o Pense e Enriqueça. E nesses momentos de desafio, que ele praticamente desistiu, que ele estava lá no fundo do poço, inclusive financeiramente, veio uma outra voz, que ele chama de o outro eu, e trouxe para ele o direcionamento que ele deveria ter para conseguir editar o livro. Esse outro hoje eu interpreto ele porque eu estou fazendo um curso no Cura-te Universalista, é um espaço universalista que eu frequento. Aliás, é uma outra família espiritual que eu encontrei, além da Oca da tribo Xamã, que foi na Oca da tribo Xamã que eu comecei minha jornada espiritual, consagrando ayahuasca, com xamanismo, umbandaime, mas isso é uma longa história. Eu falo que eu sou sincretismo religioso em pessoa, porque eu fiz primeira comunhão, espiritismo, meditação, Brahma Kumaris. Mas vamos voltar aqui para o livro. Esse outro eu, hoje eu interpreto e entendo que nós temos 7 corpos, além desse corpo material. A gente tem esse corpo, tem o corpo duplo etéreo, que é o corpo onde os chakras estão conectados, estão presentes, que não é nesse corpo que estão os chakras, estão no outro corpo sutil, que é o duplo etéreo, e você vai ter nos outros corpos. Então hoje eu interpreto que muitas vezes aquela voz firme que você ouve dando uma direção, não é um outro espírito, é você mesmo em um outro plano. Essa é a minha interpretação. E aqui ele faz uma entrevista com o diabo, porque ele encurrala o diabo, porque ele descobre que o grande segredo do diabo é trabalhar o medo. Os 6 grandes medos das pessoas: o medo de não ter sucesso, o medo de não ter dinheiro, o medo de não ter saúde, o medo de não ter um relacionamento, o medo da morte e o medo da velhice. São os 6 grandes medos da humanidade. E com isso o diabo controla as pessoas. Mas se a gente parar para pensar de forma simples, as 2 únicas certezas que a gente tem na vida é que a gente nasce e a gente morre. E no meio do caminho a gente precisa criar talvez a nossa única função na nossa vida seja ser a gente mesmo. E nesse livro ele faz a entrevista com o diabo, desvendando os seus mistérios, os seus segredos. E falando nesse assunto, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que se eu não me engano é do Ralph Waldo Anderson, se eu não me engano, que é: ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa é sua maior conquista. Eu costumo falar que o origami conecta a gente à nossa criança interior. E as crianças, elas não têm medo de fazer, de errar, elas não têm medo do ridículo. As crianças dançam lá do jeito que elas querem, brincam. Elas são mais autênticas e elas têm mais coragem de ser elas mesmas. E ao longo da vida, nós vamos nos distanciando dessa criança que nós somos. E essa distância de querer parecer quem a gente não é, acaba criando todos os conflitos internos que a gente tem. E quando a gente começa a se reconectar e se aproximar do que você é e do que as pessoas te veem, ou seja, você passa a ser transparente, porque o que você aparenta e o que você é
passam a ser a mesma coisa. E aí você é uma pessoa transparente. Gente, então é isso. Esse é o novo canal Desperte o Herói. Queria que vocês comentassem aqui o que é que vocês querem que eu faça nesse novo canal, o que é que a gente pode fazer. E quem quiser participar com lives, com conversas, trazer conteúdo para a gente estar junto, podcast, eu sou completamente aberto a ideias. E que frase que eu uso para fechar? Sempre uma boa. Deixa eu pensar alguns segundos. Primeiro, acho que uma coisa boa é a gente sempre respirar, gente, porque eu tenho meditado todo dia, eu escuto duas músicas. Uma música é um mantra budista, que fala que é o mantra mais poderoso, que é Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. É maravilhoso. Depois eu vou colocar aqui nos comentários o link do vídeo que eu mais tenho usado. E o outro é a oração de São Francisco, por Sérgio Negri, que tem 12 minutos. Então, dizem que a meditação ideal é assim, acima dos 20. A oração de São Francisco é fenomenal, porque ela fala: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E aí vem a parte que eu mais gosto. Senhor, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, gente, gratidão, bem-vindos ao novo canal renovado, Desperte o Herói. E conta aqui embaixo qual é o seu herói predileto, o que é que vocês querem ouvir. Lembre-se que meu Instagram é Márcio Okabe, é bem fácil. O meu site também tem muito conteúdo, marciocabe.com.br. Eu vou trazer dois heróis aqui que garanto que todo mundo gosta. Um é o Pikachu, olha só, é uma bela oficina isso aqui, viu? Muito bacana, dá para aprender em uma hora esse Pikachu. E o Pikachu, o que é que eu gosto do Pikachu? O Pokémon, para quem não assiste Pokémon, Pikachu, quem nunca assistiu, gente, o Pokémon, eles são seres que evoluem quando eles estão ali numa situação de grande desafio, eles evoluem. Mas o Pikachu, que é o personagem principal, ele não evolui. Aí você pergunta, por que o Pikachu não evolui? Porque ele não precisa, porque ele consegue, ele já é poderoso. E é interessante a gente pensar nisso, né? A gente tem poder. E o outro, que é o Mestre Yoda, quem não gosta do Baby Yoda, do Mestre Yoda. E aí traz essa questão da mentoria, porque o mentor é aquele que faz com que você descubra um poder que você acredita que não tem. E tem um talento que eu gosto de dizer que eu tenho, que é assim, às vezes eu vejo um talento nas pessoas que elas mesmas não veem, e às vezes eu fico até incomodado, e às vezes eu até forçava, né? Porque agora eu estou mais tranquilo. Às vezes eu vou um pouco além do limite da pessoa, porque às vezes a gente tem medo às vezes do nosso poder. Então o Mestre Yoda representa muito esse conceito de mentoria, porque ele fez o Luke Skywalker ganhar confiança para conseguir se tornar o herói lá no Guerra nas Estrelas. Gratidão, pessoal, espero que tenham gostado. Adorei esse vídeo, sem roteiro, como sempre. Se você quiser aprender a ser um herói e gravar vídeos como esse, também vem conversar que a gente pode gravar uns vídeos aqui. Agora eu quero mostrar uma coisa, eu quero mostrar o meu espaço aqui, o nosso espaço. Porque esse espaço, opa, deixa eu virar aqui a câmera. Oh meu Deus do céu, pronto. Eu quero ligar aqui. Aqui é o espaço do Origami Club, é o ateliê do Origami Club, mas é o espaço Confide, ou pode ser o seu espaço também. Também pode ser um espaço idealista, idealist.org. Idealist.org é uma organização muito bacana. E eu quero colocar aqui, olha só.
para finalizar, para que vocês, quando a gente desperta o herói, a gente coloca a nossa luz em prol do mundo. E esse é o grande foco. A gente veio para brilhar. E a 7ª lei espiritual do sucesso, no livro 7 Leis Espirituais do Sucesso do Deepak Chopra, é a lei do Dharma. E a lei do Dharma diz que todo mundo, cada pessoa, todo ser humano tem um talento único e uma forma única de expressá-lo. Essa é a lei do Dharma. Então cada um precisa encontrar esse talento único, esse sentido para a sua vida. E eu finalizo com uma frase, uma pergunta que fizeram para o Deepak Chopra, perguntando: como que você educa seus filhos, Deepak? E ele respondeu: eu falo para eles, descubram o que faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. Eu fecho com essa pergunta também para vocês responderem, porque essa pergunta em 2017 me fez trazer a resposta origami e estar aqui com vocês hoje conversando sobre esse assunto. É isso aí, pessoal. Valeu!